Olá, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. E eu estou passando em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, aonde eu quero aqui trazer um alerta de Deus ao seu coração. Aliás, eu queria pedir aos irmãos que vão ouvir esta mensagem que você o espalhasse para todos os seus contatos, você que vai ouvir, até porque o Senhor Jesus, certa ocasião, ele disse assim: o meu povo sofre por falta de conhecimento. E a falta de conhecimento, querido, está levando muitas pessoas a perecer. A falta de conhecimento tem causado discórdia na vida dos irmãos, da maioria. Tem causado divisão na vida de uma boa parte dos irmãos cristãos que conhecem a palavra, por incrível que pareça. Tudo por falta do conhecimento. Pregando tem muitos, embora eu não venha aqui criticá-lo, alguns podem até confundir a minha colocação aqui em Cristo, mas esse não é o meu objetivo. Como falei, tem muitos pregando, mas poucos são aqueles que ensinam. Isso tem levado as pessoas a perecer. Por que digo isso? Nos últimos dias, a palavra mais usada em muitas igrejas, inclusive evangélica, tem sido a palavra pátria. E a palavra pátria, se você for ver, ela está falando de gente, está falando de pessoas, enfim. Mas você vai perceber que quando a Bíblia ela menciona a palavra pátria, ela não está falando deste mundo. Quando a Bíblia menciona a palavra pátria, ela está falando do reino dos céus, da eternidade, como eu vou te mostrar aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. E como falei, pelas pessoas não terem, a maioria, o conhecimento, tem feito com que o diabo, infelizmente, aproveitasse essa oportunidade para colocar discórdia entre as pessoas, para dividir opiniões. Mas olha o que diz Filipenses 3, 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você percebe aqui que quando a Bíblia menciona a palavra pátria, ela diz: a nossa pátria está nos céus. Se a nossa pátria, queridos, está nos céus, não tem porquê eu discordar, brigar ou dividir as pessoas por conta das coisas vinculadas a este mundo, como infelizmente muitas pessoas têm feito. Por que digo isso? Se você for aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 19, a Bíblia vai dizer assim, que o mundo inteiro jaz do maligno. Se o mundo inteiro jaz do maligno, não tem porquê, queridos, eu estar brigando ou causando discórdia, muitas das vezes conflito nas famílias, por causa das coisas deste mundo. Porque se eu brigar ou discordar do meu próximo por causa das coisas deste mundo, isso sugere que eu vou estar deixando de lado a minha salvação. Eu vou estar abrindo mão da minha salvação pelas coisas deste mundo. E tem que ser o contrário. Eu devo abrir mão das coisas deste mundo e lutar pela minha salvação. O apóstolo Paulo, certa ocasião, ele disse que o viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo disse isso certa vez. Então, se o viver é Cristo e o morrer é lucro, com relação a este mundo, eu devo morrer para este mundo e viver para Cristo. Tem gente, é como se estivesse morrendo para Cristo e vivendo para o mundo. O mesmo apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, ele disse que ele e o mundo é como se um não existisse para o outro. É como se um fosse inimigo do outro. É como se ele não existisse para o mundo e o mundo não existisse para ele. Você percebe que o tempo todo aqui, o que a Bíblia menciona relacionado ao reino dos céus, a Bíblia sempre nos ensina a morrer para o mundo e viver para Cristo. Mas muitas pessoas, elas estão, como se estivessem morrendo para Cristo e vivendo para o mundo. Que a gente vê as divisões na vida das pessoas, simplesmente que o diabo está usando essa palavra pátria. Alguns que vão ouvir esta mensagem devem pensar assim: pastor, o senhor é político? Não, queridos, eu estou aqui falando da palavra de Jesus, não estou aqui falando de política. Porém, com relação à palavra de Deus, se você for em Mateus capítulo 4, versículo 6, o diabo pegou Jesus, colocou no lugar alto, no pináculo do templo, e mandou que ele se lançasse de alto a baixo, dizendo assim: se lance de cima a baixo, e ordena a teus anjos, eles vão te amparar lá embaixo no abismo. Sugeriu, usando a palavra, que Jesus se lançasse.
aonde ele estava mandando. Veja que o diabo usou a palavra, tentando enganá-lo, o próprio Cristo. Se o diabo usou a palavra para sugerir algo a Cristo, você acha que o diabo não vai usar a palavra para sugerir algo a mim e a você? E é exatamente o que o diabo está fazendo. Ele está distorcendo a palavra de Deus, confundindo as pessoas e sugerindo algo a elas. Tanto que muitas igrejas tiraram dos seus altares, eu não falei todas, mas muitas, tiraram a bandeira do arrependimento, porque Moisés disse no livro do Êxodo: o Senhor é minha bandeira. Tiraram a bandeira da eternidade chamada amor e colocaram, não estou falando todas, a bandeira da discórdia, promovendo divisão. É falta de inteligência, é falta de sabedoria espiritual, dividir opiniões, dividir as pessoas. Nós pregadores, todos nós, o apóstolo Paulo é bem claro quando ele fala dos pregadores responsáveis a Deus. Nós temos que ter responsabilidade naquilo que pregamos, naquilo que ensinamos e naquilo que de Deus transmitimos aos nossos ouvintes. Então nós não podemos jamais dividir quem quer que seja. Jesus disse: a casa ou o reino dividido não prevalecerás. Jesus disse isso. Então não podemos dividir as pessoas. O que eu vim trazer aqui, queridos, aqui não é uma crítica, é um ensinamento da palavra, aonde muitas pessoas elas têm andado de forma antibíblica. E se Deus não tiver misericórdia, se essas pessoas não acordarem para a vida, não se arrependerem, corre um sério risco de muitas pessoas, queridos, perder a salvação. Por isso eu queria que você ouvisse, como eu falei, eu não estou aqui falando de A ou B, disso daquilo, eu estou falando que na palavra de Deus está escrito, porque a gente está percebendo que tem muitos andando de maneira antibíblica, e muitas coisas que nós vemos é contra a palavra de Deus. Alguém pode ouvir essa mensagem e dizer assim: pastor, eu estou defendendo a minha família, eu estou defendendo a minha causa, estou defendendo o meu filho, a minha filha. Não, você não está defendendo, você está levando ele a se perder. Você está levando o seu filho, a sua filha a se perder lá na frente. Porque você está ensinando o que? Discórdia? Você está ensinando divisão, malícia, ódio. Quer ver? Lá em Isaías 49:4. Eu vou te mostrar que eu não estou falando nenhuma bobagem aqui, só para você entender o quanto as pessoas elas estão se enganando a si mesmo. Isaías 49:4. Olha o que diz aqui. A não ser que você discorde da palavra de Deus, né? Diz assim: eu mesmo disse, olha o que disse o profeta Isaías 49:4. Eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, ou seja, em vão tem sido o meu trabalho. Ele está falando das coisas deste mundo. Por isso que diz o título dessa mensagem aqui, ó: o servo do Senhor é a luz dos gentios. Ou seja, nós que servimos a Deus devemos ser luz para os que estão na escuridão. O título dessa mensagem de Isaías 49:4. Continuando no versículo 4. Eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, ou seja, em vão, inútil e vamente, ou seja, tem sido inútil e vamente, gastei as minhas forças. Veja que o profeta Isaías está dizendo que foi em vão, foi inútil o esforço dele com relação às coisas desse mundo. Foi perder tempo se esforçando com relação às coisas desta vida. Todavia, olha o que ele disse, todavia o meu direito está perante o Senhor. Se o meu direito está perante o Senhor, o meu direito não sou eu que vou exercer nesta vida, porque não sou eu quem defendo a mim mesmo, mas é o meu Senhor quem defende a mim. Aí ele continuou dizendo: a minha recompensa perante o meu Deus. O meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Que foi inútil e em vão lutar pelas coisas desta vida. Então não adianta você estar lutando pelas coisas dessa vida, ensinando teu filho a lutar pelas coisas dessa vida. É inútil, é em vão lutar pelas coisas deste mundo. É em vão lutar pelas coisas desta vida, porque o meu direito está perante o meu Deus, a minha recompensa perante o Senhor. Então o Senhor que me defende, o meu direito está perante Ele. Que direito eu tenho nas coisas deste mundo? Nenhum. 1 João 5,19, o mundo inteiro jaz do maligno. Se o mundo inteiro jaz do maligno,
É em vão eu lutar pelas coisas desta vida. É inútil eu me desgastar, como disse o profeta Isaías, pelas coisas deste mundo. Salmo 91,14 diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Então o que eu e você temos que fazer é se apegarmos com amor a Deus. Quando você se apega com amor a Deus, Ele defende a tua causa em juízo. Quando você se apega com amor a Deus, a tua recompensa está perante Ele. Eu vou pedir a você que vai ver essa mensagem, querido, não brigue pelas coisas deste mundo, por pátria, como muitos estão fazendo, por bandeira disso, daquilo, por partidarismo disso, daquilo. Filipenses 2,3, a Bíblia diz assim: não façais nada por partidarismo. Isso é coisa de homem, não é coisa de Deus. Não cause divisão, não cause discórdia, pelo contrário, une as pessoas. Procure unir a tudo e a todos, porque o meu direito está perante o meu Deus, a minha recompensa perante o Senhor. Foi em vão, inútil gastar as forças lutando pelas coisas dessa vida, disse o profeta Isaías 49,4. E no Salmo 91,14 ele diz que a mim se apegou com amor e eu livrarei, pô-lo e a salvo, porque conhece o meu nome. Então o que eu tenho que fazer é orar, confiar em Deus, e assim será salvo por amor a mim e a minha casa, conforme Atos 16,31. Creia no Senhor teu Deus e será salvo tu e tua casa. Ser salvo e salvar a nossa casa, a nossa família, é orar e amar a Deus e a nosso próximo de todo o coração. Por conta desse amor, aí vai haver salvação para com tudo e para com todos. Ao contrário, ninguém poderá ser salvo. Muitas pessoas acham que promovendo divisões, discórdia, que vai haver salvação. Não vai. Salvação é para aqueles que promovem amor, promovem perdão, bondade, longanimidade, compaixão. Salvação é para aquele o qual leva ou apresenta os frutos do Espírito Santo para aqueles que estão lá fora. Porque o servo do Senhor, disse Isaías, é a luz do gentio. Nós temos que ser luz para as pessoas. E tem muitos que não estão sendo. Mas enfim, para finalizar aqui, conforme diz aqui em Filipenses 3,20, né? A nossa pátria está no céu. Eu não posso lutar por essas coisas aqui. Quando eu passo a lutar por essas coisas, eu vou estar abrindo mão de lutar pela minha salvação. E eu tenho que abrir mão das coisas aqui de baixo e lutar pelas coisas lá de cima. Quantas pessoas estão lutando de maneira... Se você for em Hebreus capítulo 11, versículo 10, olha o que diz. Hebreus 11:10 diz assim: porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Que cidade é essa? A cidade santa, a cidade celestial, a cidade edificada por Cristo. Este mundo não tem nada de edificação. Esse mundo é um mundo contaminado. No entanto, 1 João 5,19 fala que o mundo inteiro jaz do maligno. Então, essa é a cidade que devemos aguardar e lutar por ela. Olha o que fala sobre pátria aqui no mesmo Hebreus 11:14. Porque os que falam desse modo, ou seja, os que esperam a cidade santa ou a cidade celestial, manifestam estar procurando uma pátria. Que pátria é essa? No versículo 15. Olha de que pátria a Bíblia fala. 15:16. E se na verdade se lembraste daquela de onde saíram, da pátria de onde viemos, teriam oportunidade de voltar. Aí o 16, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto Ele preparou uma cidade. Deus não se envergonha daqueles que buscam a pátria celestial, mas aqueles que abrem mão da pátria celestial e estão brigando por causa da pátria desse mundo, se tornaram causa de vergonha para o Evangelho, motivo de vergonha para o Evangelho. Eu pergunto a você, que pátria você está buscando, pela qual você está lutando, pela desse mundo ou pela celestial? Aqueles que buscam a pátria celestial, que está lutando por ela, me refiro à eternidade, Deus não se envergonha de nenhum desses. Mas aqueles que estão brigando, causando divisão por causa da pátria deste mundo, se tornou motivo de vergonha para o Evangelho e para todos os cristãos. Espero que você não seja um desses. Tá bom, queridos? Que você possa refletir nesta mensagem e se perguntar se você não está sendo uma destas pessoas. Porque a nossa pátria está no céu, a pátria celestial. Viver com Cristo é morar com Cristo, sermos eternos com Cristo. Não brigar por causa das coisas desse mundo. Porque quando eu brigo pelas coisas deste mundo,
eu estou abrindo mão da minha salvação. Mas eu tenho que abrir mão das coisas desse mundo e lutar pela minha salvação. Pelo que você está lutando. Pelas coisas aqui de baixo ou pelas coisas lá de cima. Eu vou deixar aqui no seu coração o que eu preguei para os irmãos no dia de ontem. Nunca troque o céu pela terra. Nunca troque a eternidade pelo inferno. Nunca troque Cristo pelos homens, como muitas pessoas têm feito. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas que você possa reter no coração. E se perguntar a si mesmo, por qual pátria você está lutando? E se você não é um que está aceitando aquilo que o diabo sugeriu, tá? Por reflexão, forte abraço, até a próxima, em nome de Jesus.